Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 31 de março, mais uma segunda-feira, iniciando aí mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho desse lado e também porque é de graça, beleza? Dito isso, pessoal, caso, né, enfim, fico sempre à disposição de vocês também lá pelo meu Instagram, beleza? Agora sim, partindo para o gráfico, tá? Ibovespa, pessoal, inicia a semana muito em linha com o segundo cenário que eu venho comentando com vocês há 2 semanas, né? Que seria a gente fazer de fato uma correção mais para baixo, por enquanto super normal, até a região aqui dos 127 mil pontos, vejo super tranquilo, tá? Muito em linha com o gráfico semanal, que seria aquela correção ali para a região, né, aquela correção do gráfico semanal que eu venho comentando com vocês. Ó, ainda está bastante esticado, normal esse processo de correção por enquanto, está longe pelo menos da 9, desse ponto da cabeça do pivô aqui anterior, então ainda entendo a correção como normal pro Ibovespa, tá? Em contrapartida, a gente tem o dólar também caindo no dia de hoje, né, um dia atípico, mesmo com o Ibovespa corrigindo a movimentação em queda, a gente tem o dólar também caindo, querendo acionar uma bandeira de baixa, que é um padrão de continuação do movimento prévio, que nesse caso é uma tendência de baixa, perdendo o pivô, né, do fundo dos 5.670, aí abre espaço para aquele alvo dos 5.590, 5.550 no dólar, tá? Então o dólar ainda com um cenário mais vendedor, apesar da nossa bolsa também corrigindo, aí, ou seja, entregando movimentação de queda agora nesses últimos dias, tá? Partindo lá fora, tá, pessoal? Olha que interessante quem se recupera no dia de hoje, uma alta de 0,50, tá? E acontecendo exatamente aquele contexto que a gente vem batendo na tecla aqui, olha, que é o que ele rompe o fundo no dia de hoje e até o momento ele volta a fechar acima. Vamos ver se a partir daqui a gente ganha força para tentar retomar essa movimentação de alta, tá? Para gerar aí uma expectativa compradora novamente. Por enquanto ainda segue tendência de baixa, mas com o fechamento hoje do S&P desse jeito, tem um ar aí de esperança, tá? Porque ele perde o fundo, olha, na mesma barra ele volta a fechar acima. Vamos ver se ele ganha força para voltar a brigar, olha, nesse ponto de resistência, tá? Inclusive, se ele rompe aqui, olha, 5.785, a gente tem a formação de um fundo duplo, olha, fundo, fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, pode levar esse movimento para alta de novo, tá? Mas, por enquanto, só aqui um cenário ainda de correção, tá? Mas já deixa, de certa maneira, um pouco mais interessante. O próprio Nasdaq, um pouco diferente, tá? Uma queda ainda de 0,34, aqui abriu com gap de baixa ainda, né? Mas acabou se recuperando no decorrer do dia. E ele chega a perder fundo. Vamos ver se ele vai chegar a fechar aqui acima ainda, com muito custo, olha. Ainda vai chegar aqui no fundo, tá? Olha, ele vai chegar a fechar acima se ele fecha nessa região que ele está nesse momento. Também gerando possibilidade de uma movimentação na contratendência, ou seja, uma movimentação mais para cima, ok? E aqui, inclusive, a gente pode até desenhar já uma linha de tendência de baixa que vem se estruturando aqui com 2 toques nessa mesma região, tá? Mas também vale a questão da formação de possível fundo duplo aqui, assim como eu mostrei no S&P. O Brent armou o pivô que a gente comentou, né? Olha, esse aqui é um pivô, correção de 2 dias, agora armou o pivô. O alvo é $76, tá? Mas ainda assim dentro de uma movimentação maior, congestionada, tá? Então esse pivô aqui ele perde um pouco da atração dele, né? Minério de ferro segue aí totalmente congestionado, tem suporte nos $95, tem resistência na faixa dos 110. DXY também segue ainda aqui congestionando em zona de suporte, perdeu $103, mira lá a região dos $100. O DAX perdendo fundo, né, pelo menos ameaçando perder fundo no dia de hoje, mas ainda segue dentro de um cenário mais lateral em topo, tá? Nada demais por enquanto. O Hang Seng chegou a acionar aquela venda de correção que eu comentei com vocês, mas também não chegou a andar, né? Ele aciona a venda, mas não anda, o alvo sendo retornar para esses fundos anteriores em confluência com média móvel de 50, tá? Bolsa da Rússia, uma queda de 0,43, também nada de interessante. O índice do Dow Jones também se recupera no dia de hoje.
Aqui já é um pouco diferente dos dois outros índices, porque ele já pode deixar um fundo ascendente, né? Olha, se ele rompe os 43.170, ele já deixa um fundo e arma um pivôzinho, que abre espaço para voltar a brigar lá no topo principal dos 45.295, tá? O ouro segue subindo, né? Uma forte alta, olha, momento de incerteza. Próximo alvo 3.260, tá? Muito bonita a movimentação aí do ouro, né? Movimento técnico bem bonito com topos e fundos ascendentes, processo de correção, enfim, movimento aí bem bonito de fato do ouro, tá? A prata quase bateu nosso alvo lá nos $35, né? Tá aqui rateando nessa região, mas trabalhando dentro do contexto aí mais altista, tá? Para romper a região dos $35, que seria o rompimento de toda essa congestão de um movimento maior, eu vejo como uma boa oportunidade aí para o médio prazo, tá? Principalmente se a gente for projetar esse alvo aqui, olha, dessa última longa congestão que teve, a prata, ela já cravou esses dois alvos, olha que coisa linda, certinho. O próximo alvo é os $40. Ó. Então, mirando aí para os próximos 3 meses, eu acho uma região, já comentei isso quando estava lá na região dos $30, né? Agora está 34. Ainda assim, como uma boa oportunidade para prata, tá? Deixa eu tirar esse aqui porque já foi. Deixa eu tirar esse aqui porque já foi. Então a prata aí com o alvo mais amplo, lá em cima nos $40. Bitcoin ainda segue o processo de correção, nada mudou, né? Tá aqui mais congestionado, chegou a acionar a bandeirinha de baixa, mas ainda não andou. Próxima zona de fundo é o prévio no 76.400, mas por enquanto aqui nada interessante ainda, tá? Ethereum, ele chegou a acionar a bandeira, aqui até chegou a puxar, mas parou aqui no fundo, né? Olha. E aí, de novo, aquele contexto que eu acabei de comentar com vocês lá no S&P, que é a falha de fundo, né? Olha, ele voltou para aqui no fundo de novo, que ele não chega a perder o fundo, ele para um pouquinho acima. Vamos ver se a partir daqui ele consegue romper, né? Voltar pelo menos para brigar nessa região dos $2.100, tá? Também pode acionar, quem sabe, um fundo duplo, mas ainda é cedo para pensar nisso, que a gente tem que entender que a tendência principal é de baixa, apesar de estar numa zona de suporte aqui de curto prazo, já que é essa região de acumulação aqui anterior, tá? Então a gente poderia considerar aqui, olha, né, ó, tem resistência aqui, tem fundo aqui, considerar essa região também aqui importante, que exatamente foi onde parou o fundo de agora. Então não tinha reparado naquela zoninha ali de suporte, mas já serve agora de apoio aqui, ok? Vamos ver se o Ethereum consegue segurar nessa região, mas ainda de fato bem fraco, tá? E aí as outras altcoins também seguem tudo rastejando, andando lateral. Polkadot, Avax, Aave, que a gente olha. MakerDAO ainda está um pouco melhor, mas nada de interessante também, totalmente congestionada. Ondo também ela segue processo de correção, não demonstrando força. Link também, mas acho essa zona aqui interessante de Link, os $13, tá? Depois abaixo dos 13, os $9 também. Quem pensa num prazo maior aí de médio prazo, acha essas duas regiões interessantes para colocar pelo menos o pezinho na água caso esteja zerado em altcoin, tá bom? Voltando para as ações, tá? Para nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí, tá, pessoal, pela força, muito obrigado pelos comentários, pelos feedbacks, enfim, mais uma vez, sigo aí feliz em saber que estou ajudando vocês aqui de algum jeito, contribuindo aí no operacional, enfim, na leitura de vocês no dia a dia, tá? E a minha mãe tá bem, tá, pessoal? Tá se melhorando, ó. Tá melhorando aí legal, é mais a questão de ficar no hospital, né? Como é que chama? Puta, me fugiu a palavra agora. O nível, né, do acidente que, enfim, acabou tendo que passar por cirurgia, né? Enfim, pessoal, eu não quero ficar trazendo essas coisas aqui para vocês, porque eu acho que não faz sentido, mas só para explicar porque que talvez eu não ia conseguir gravar aqui alguns vídeos para vocês, mas estou me esforçando aí e hoje vou conseguir gravar também, isso que importa. Beleza? Do mais, ela vai ficar bem aí, beleza, pessoal?
Pecar, tá? Uma forte alta hoje, pessoal, 13%, só que é uma alta sem contexto, tá? O que chama atenção é, de fato, o volume comprador que entrou para o papel começar a ficar no radar o ativo, que se ele rompe essa região aqui, olha, apesar de não ter nada interessante ainda, acima dos 3,20 ele pode começar a desenhar algum cenário para possibilidade de compra, quem sabe mirando os 4,50, mas acho que ainda é cedo para isso, tá? Tem que deixar primeiro romper toda essa congestão aí, tá? Agora isso aqui pode ser uma congestão, né, uma acumulação de longo prazo. Vamos ver se o OBV ele nos canta alguma coisa, tá? Então dá para a gente ficar de olho aqui, ó, nessa congestão do OBV, ó. Quando essa congestão for feito o rompimento, aí sim gera expectativa de uma movimentação mais para cima, tá? Por enquanto ainda nada muito interessante, gráfico semanal também ainda não tem nada assim que chame atenção, enfim, é só aguardar ali a saída do papel, caso ele venha a sair de fato, dessa congestão. BIF3 andou antes da hora, né? Pelo diário ele chegou a corrigir ok, pelo semanal um pouco esticado, então não é o contexto que me agrada para montar a posição, mas está andando, tá? Quem pegou pivô de alta aqui no gráfico semanal nessa região do 6,17, o stop está no 5,75. Para quem já está posicionado no papel em qualquer ponto desses aqui para trás e quiser fazer o gerenciamento da posição, um stop muito bem ajustado seria também nessa região do 5,77, esse novo fundo deixado aqui nessa região, beleza? CVCB3, 6,64 de queda, né? Não vejo nada interessante. Papel que testa. Testa não, mas papel que já trabalha numa consolidação de range amplo. Por enquanto, nada interessante, tá? Quem tem aí, quem gosta de tomar um pouco mais de risco, uma vendinha na perda da mínima de sexta, olha, não seria errado, né? Que já foi acionado no dia de hoje. O stopzinho tá aqui em cima, 2,50, um stop de 15%. O alvo retornar para o suporte ali, um alvo de 21. Tá? A única possibilidade que eu vejo. Vamos 3 está corrigindo, deixa corrigir. Fechamento de gap, por enquanto não vejo nada interessante, tá? Passando para baixo das médias já de novo. E ZAE4 também não vejo nada, tá? O papel segue aí numa congestão ampla, totalmente parado, com volume bem baixo no último mês, eu diria. Por enquanto não vejo nada interessante, tá? Quem fez alguma coisa aqui é quem opera consolidação, tá? Então procurar por vendas aqui, olha, né? Aqui em cima foi a última boa oportunidade para tentar carregar até essa outra zona de suporte aqui um pouco mais prévia, né? E depois lá para a extremidade lá embaixo. Fora isso, nada que me encante não. Já disse, tá, pessoal? Repetindo, eu fiz essa análise, comentei com vocês, acho que não só na semana passada, no vídeo de sábado, mas na semana retrasada, sobre ser semanas assim um pouco mais congestionadas, aquelas semanas mais complexas, e por isso meu alerta para um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela com as ações agora, beleza? Por conta daquela correção ali do Ibovespa, a maioria dos papéis já tem entregado forte movimentação, boa parte dos papéis entregaram a movimentação em linha reta e agora passando por um processo de correção, apesar de alguns ativos estarem interessantes no gráfico diário, tem aquela distorção que tem para os gráficos, né? Quando a gente tem o diário alinhado, mas tem o semanal ali desalinhado. Então, pro meu jeito de olhar o mercado, eu não acho muito interessante, tá? Isso me tira algumas oportunidades? Isso me tira algumas oportunidades. Às vezes eu acabo ficando de fora de continuação do movimento no gráfico diário, esperando aquela correção do gráfico semanal, mas enfim, nem tudo são flores, né? Às vezes tem que abrir mão de alguma coisa em detrimento de outras, tá? Então, às vezes, esse operacional eu acabo ficando de fora de algumas operações de curto prazo, pelo gráfico diário apenas, mas eu prefiro operar com tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal ali alinhados para uma mesma direção, beleza? PLPL3. Pessoal, se fosse para fazer alguma coisa aqui, eu faria uma venda, tá? O papel retorna para uma zona de oferta vendedora aqui de novo, dá uma congestionada aqui nesse topo, né? Provavelmente tem uma divergência aqui, olha, a gente tem divergência de baixa nesse caso, tá? Como divergência de baixa, olha, a gente tem no preço topos mais altos, no indicador topos na mesma linha, um pouquinho só mais inclinada, aquela divergência fraca, mais uma divergência. Olhando o que o ativo fez aqui anteriormente, olha, se a gente tira o zoom e esquece esse ponto de agora, mas presta atenção nessa região, olha, deixa eu tirar um pouquinho de mim aqui, o que ele faz? Ó, ele deixou uma zona de oferta aqui, entregou a movimentação de baixa. Eita lasqueira. Entregou a movimentação de baixa.
que ele fez de novo? Forte movimentação de alta. Onde que ele parou? Nessa zona de oferta aqui anterior, olha. E aí o que ele fez de novo? Entregou mais uma movimentação para baixo, ok? Esse é o primeiro cenário de leitura. Qual que é o segundo? Esse cenário agora sendo essa parte do cenário anterior. Agora a gente esquece essa, só para contextualizar, e vem para essa. Olha onde que ele chegou aqui de novo. Nessa mesma região de oferta. Se fosse para fazer alguma coisa aqui, eu faria um trade de contratendência, tá? Venderia aqui, olha, a mínima desse martelinho invertido. O stopzinho eu colocaria acima dessa máxima aqui, tá? O que é um stop aí de 8%, tá? Um stop relativamente caro, tá, pessoal? Quase R$ 1 por ação, tá? 0,97 centavos. Então, relativamente, eu acho relativamente não, acho um stop caro, tá? Toma cuidado com o tamanho da mão. Outra possibilidade, e também mais arriscado, óbvio, por se tratar de stop mais curto, é já na máxima aqui, ó, 12,39, stop de 5,33, para tentar trazer até na onde? Até esse fundo aqui, ó. Até esse fundo prévio, 9,84, que seria 16,74 de oportunidade, tá? E no gráfico semanal, quem é mais conservador e quer vender pelo semanal, aí eu venderia a mínima desse martelo invertido no gráfico semanal, tá? Ó, que seria aqui, ok? Seria aqui. Se a gente tira o zoom, o que eu tenho aqui, pessoal? Esquece tudo isso aqui que eu tenho na tela. Tenho basicamente um cenário de congestão de range amplo, olha. Onde eu tenho zona de resistência nessa ocasião, zona de suporte nessa ocasião, que é a intermediária, e depois a extremidade lá embaixo. Mas, de certa maneira, é um papel trabalhando dentro de um contexto negativo. Então, próximo a essas regiões aqui, eu vou procurar alguma validação de compra. Próximo a essa região aqui em cima, que é uma zona de oferta, eu vou procurar uma possibilidade de venda. Beleza? É o que eu vejo aí no momento para PL, PL3, ok? Inclusive, muito obrigado aí pela sugestão, era um papel fazia um tempinho aí que eu já não estava acompanhando, tá? Outro jeito aqui de medir um possível alvo nesse contratendência é que o papel também passa e estrutura uma linha de tendência de alta aqui de curto prazo nessa região, e aí você tem até aqui a região dos 10,99, né? Aí seria um alvo aí de 7%, ok? É a possibilidade que eu vejo. Deixa eu ver como é que tá o OBV desse papel. O OBV já está bem bonito, né? Olha. O OBV está cantando que tudo isso aqui pode ser o quê? Uma acumulação de longo prazo. Tá? Olha, uma acumulação de longo prazo. No gráfico diário, o papel já rompeu essa congestão. Olha, isso me chama atenção, tá? Não tinha visto isso. Ele já rompeu toda essa congestão no preço. No semanal também. Mas assim, no preço, apesar dessa leitura do OBV, eu não tenho nada que me confirme uma validação disso ainda no preço. Tá? Eu prefiro deixar, guardar, esperar ele romper, seguido de uma congestão. Não tem problema eu entrar um pouco mais atrasado pensando numa compra desse contexto, olhando o OBV, mas no momento de fato eu ainda ficaria com uma venda pelo gráfico diário aqui de contratendência, tá? Lojas Renner também, né, pessoal? Dá para ter vendido aqui, olha. A melhor vendinha foi aqui em cima, né? Vamos ver se tem algumas médias ali. Não. Seria mais venda de pullback mesmo, tá? Toda essa correção aqui com volume baixo, daria para ter vendido aqui em cima. Né? Candle de dúvida, no meio de uma fronteira de gap, uma vendinha com stop de 2,71, já está 2,78, já basicamente tirou o risco, né? E o papel pode estar trabalhando, olha, com... Vai falar um canal, isso aqui não é canal, né? Isso aqui é uma bandeira, tá, pessoal? Pode ser uma bandeira que é um padrão de continuação do movimento prévio, que nesse caso é de baixa, beleza? Caso alguém aí de vocês foi sagaz e já tem o meu parabéns se vendeu aqui em cima, que não foi o meu caso, nesse papel, tá muito bem posicionado, tá? Se a gente pega uma movimentação mais para baixo, tem expectativa do papel aí dar uma pancada e voltar pelo menos testar a fundo aqui nos 10,63, tá? E se tiver errado, o stop nesse caso aqui tá bem curto e na compra por enquanto não vejo nada. Cure 3
é o que eu falei, tá bem bonito no gráfico diário, né? Tá lá no ponto de resistência, dentro de uma tendência de alta no curto prazo, mas no gráfico semanal um pouco esticado da média móvel de 9. Então, imaginando esse cenário que eu comentei da possibilidade de correção do Ibovespa, logo, a maioria dos papéis está mais ou menos nesse mesmo contexto ali, precisando de uma correção para alinhar o gráfico semanal, eu buscaria, né, não acho loucura, um trade de contratendência em Cure 3, olhando esse cenário do gráfico semanal, para tentar buscar pelo menos um retorno próximo da 9 ali, o que me dá 5,65. Se eu olho no gráfico diário, olha, seria uma vendinha que não tem nada muito. Deixa eu tirar essas médias aqui. Olha, é venda aqui próximo desse ponto, nos 24,42. O stopzinho está aqui em cima, 25,27. Um stop de 3,5% para tentar trazer até aqui, olha, pelo gráfico diário, uns 20,96. Só que nesse caso, eu optaria por levar em consideração a média móvel de 9 ali no gráfico semanal, na região dos 23,10. É a única possibilidade que eu vejo. Me encanta? Confesso que não muito, tá? Não muito. E lembrando, tá, pessoal, não dá para abrir várias operações de contratendência junto, tá? Dentro das que vocês viu ali que tem trade de contratendência, tem que pesar na balança e ver o que você vai fazer dentro delas, né? Não dá para a gente operar todas as oportunidades que aparecem na nossa frente, porque você sabe que você não vai estar certo em 100% do tempo, né? Quem diria se fosse assim? Mas tem que avaliar as possibilidades, tá? Entre ela e PL e PL3, ainda ficaria para tomar risco ali em PL e PL3, se fosse o caso, tá? Deixaria a Cure de lado. E Cirela também, olha, Cirela também me agrada se fosse um trade de contratendência. Olhando o gráfico semanal, o papel está esticado da média móvel de 9, em cima de um ponto de resistência importante. Deixou um padrão de candle aqui, olha, que pode ser uma reversão de curto prazo, tá? Só uma correção até a média, já dá quase 6% também. Olhando lá pelo gráfico, pelo gráfico diário, olha, a gente tem. Deixa eu ver aqui. Também uma divergência aí de alta, né? Tem esses topos no preço mais alto e no indicador aqui mais baixo. Tá? Ele tenta romper e acaba falhando. E o mesmo contexto que eu comento da falha de rompimento de fundo vale para resistência também. Então o que a gente tem aqui? Tem a tentativa de romper esse topo, olha, que ele viola aquela região, ele chega a romper e volta a fechar abaixo, olha. Perdeu a mínima aqui, eu vejo uma venda, o stopzinho aqui em cima. Um stopzinho curto para tentar trazer na onde? Pelo menos até essa cabeça do pivô aqui anterior, olha. Provavelmente deve ser mais ou menos onde está a média móvel de 9, lá do gráfico semanal. Quer ver? É a região aqui dos 22,70. 22,70? 22,50 onde está a média móvel de 9 do semanal, tá? É isso que eu faria se fosse para fazer alguma coisa em Cirela. Também prefiro Cirela do que Cure 3, se fosse para tomar alguma posição de contratendência, tá? E é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Pelos 60 minutos, se fosse ajudar vocês, seria o trade de correção, né? Olha, pelos 60 minutos. Ele perde esse fundo anterior, passa para baixo das médias, corrige uma, duas, três, veio na média móvel de 9 e média móvel de 20, perdeu a mínima venda, stopzinho na máxima, para tentar carregar a movimentação aí mais para baixo. Ok? Espero poder ter ajudado vocês aí. Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.